Aves de rapina que vivem em arranha-céus. As aves de rapina sempre dominaram os céus com sua visão aguçada e habilidades de caça. No entanto, em tempos recentes, essas majestosas criaturas passaram a ocupar novos habitats, os arranha-céus das grandes cidades. Em vez de vastos campos ou florestas, falcões, águias e gaviões encontraram nas torres urbanas locais ideais para se aninhar, caçar e viver. Este roteiro explora como essas aves se adaptaram ao ambiente urbano, transformando os céus das cidades em seus territórios de caça. Os falcões peregrinos e outras aves de rapina adaptaram-se às cidades de forma surpreendente. As estruturas altas e imponentes das cidades funcionam como falésias artificiais, permitindo que esses predadores continuassem seu estilo de vida de caçadores em altura. Os arranha-céus proporcionaram visibilidade para a caça, tornando-se refúgios perfeitos. As luzes urbanas criaram um novo ecossistema para as aves de rapina. A iluminação atraiu pequenas aves e insetos, e as aves de rapina aproveitaram essa abundância. Os falcões peregrinos, por exemplo, caçaram aves menores que ficam desorientadas pelas luzes das grandes cidades, transformando a noite urbana em um campo de caça fértil. As aves de rapina encontraram nos arranha-céus um local seguro para construir seus ninhos. Torres de telecomunicações e prédios altos imitaram os penhascos onde, tradicionalmente, essas aves colocavam seus ovos. Em alguns casos, ninhos foram observados em locais de difícil acesso, protegendo os filhotes de predadores urbanos como gatos e guaxinins. A caça em alturas tem sido uma característica importante para essas aves. Nos centros urbanos, os falcões mergulharam a partir de grandes alturas para capturar pombos, uma de suas presas favoritas. Essas caçadas rápidas e silenciosas ocorrem de forma quase invisível para os transeuntes, mas desempenham um papel essencial no controle de aves menores. O falcão peregrino, conhecido por ser uma das aves mais rápidas do mundo, desempenhou um papel vital nas cidades. Ele foi responsável pelo controle de populações de pombos e outras aves que proliferaram nos ambientes urbanos. Ao se adaptar ao habitat dos arranha-céus, essa ave garantiu sua sobrevivência e se tornou um ícone do céu urbano. As aves de rapina nas cidades ajudaram a controlar pragas, como pombos e roedores, que costumam se multiplicar sem predadores naturais. A presença desses predadores nos arranha-céus criou um equilíbrio ecológico, reduzindo a necessidade de medidas artificiais de controle de pragas. Além disso, contribuíram para a limpeza do ambiente urbano. Muitas aves de rapina, especialmente os falcões, utilizam a visão aguçada para localizar suas presas em grandes distâncias. A partir de seu ponto de observação nos arranha-céus, os falcões identificam pequenos movimentos em solo urbano. Uma vez que avistam suas presas, mergulham em alta velocidade, surpreendendo as aves menores ou pequenos mamíferos. Em algumas cidades, programas de reintrodução de aves de rapina já foram implementados para restaurar populações que haviam sido ameaçadas pela urbanização. Esses esforços envolveram a criação de aves em cativeiro e sua posterior liberação em áreas urbanas, onde encontram abundância de presas e locais de nidificação adequados. Apesar de suas adaptações bem-sucedidas, as aves de rapina enfrentam desafios nas cidades. A poluição, colisões com janelas de vidro e a escassez de áreas verdes são obstáculos que colocam essas aves em risco. Além disso, a interferência humana nos locais de nidificação também é uma ameaça à sobrevivência dessas espécies em meio aos arranha-céus. A coexistência entre aves de rapina e a urbanização mostrou-se um equilíbrio delicado. Por um lado, essas aves se beneficiaram dos recursos abundantes nas cidades, mas, por outro, a expansão urbana constante ameaçou reduzir seus habitats. Cidades como Nova York e Londres desenvolveram políticas para proteger essas aves e garantir sua permanência nos céus urbanos. Historicamente, as aves de rapina têm sido vistas como símbolos de poder e liberdade. Nas cidades modernas, elas mantiveram essa aura, sendo associadas à resistência e à capacidade de adaptação.
A visão de um falcão ou de uma águia voando sobre arranha-céus evoca uma sensação de grandeza e conexão com a natureza em meio ao caos urbano. A educação ambiental sobre as aves de rapina nas cidades desempenha um papel crucial na proteção dessas espécies. Ao conscientizar as pessoas sobre a importância dessas aves para o ecossistema urbano, campanhas e programas de preservação já conseguiram aumentar o respeito e a proteção para os locais de nidificação e caça dessas aves. Muitas aves de rapina, como o falcão peregrino, migram sazonalmente, e as cidades serviram como paradas importantes em suas rotas de migração. Os arranha-céus forneceram locais estratégicos para descanso e caça, facilitando a jornada dessas aves por grandes distâncias. A adaptação a ambientes urbanos permitiu que essas aves mantivessem seus padrões migratórios. As aves de rapina interagem com outras espécies urbanas, muitas vezes predando pombos, roedores e pequenos mamíferos. Esse papel de predador de topo na cadeia alimentar urbana garantiu que o crescimento descontrolado de algumas populações fosse contido. Ao mesmo tempo, as aves de rapina ajudaram a manter o equilíbrio da fauna em áreas urbanas. Nos últimos anos, a observação de aves de rapina tornou-se uma atividade popular nas cidades. Organizações e grupos de entusiastas organizaram excursões para observar falcões, gaviões e outras aves em seus habitats urbanos. Essa atividade despertou o interesse público e ajudou a aumentar o apoio às iniciativas de conservação dessas aves. O futuro das aves de rapina nas cidades depende da continuidade das políticas de proteção e da preservação de seus habitats. Enquanto as cidades crescem e se expandem, é essencial que áreas adequadas para a nidificação e caça dessas aves sejam preservadas. Ao fazer isso, as aves de rapina continuarão a desempenhar seu papel fundamental nos ecossistemas urbanos. As aves de rapina que vivem nos arranha-céus representam um exemplo poderoso da adaptabilidade da natureza em meio à expansão urbana. Esses majestosos caçadores não apenas encontraram uma maneira de sobreviver, mas também prosperaram em um ambiente que parece à primeira vista hostil. Ao proteger e respeitar essas espécies, garantimos que as cidades possam coexistir em harmonia com a natureza, mesmo nas alturas. Até a próxima!